Acabou de vazar a primeira parte da delação de Nicolás Maduro nos Estados Unidos. E os nomes que aparecem no depoimento vão chocar o Brasil inteiro. Lula está na lista. Era esperado. Mas tem nome que ninguém imaginava que estaria ali. Alexandre de Moraes aparece na delação de Maduro. Isso mesmo que você ouviu. O ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro está sendo citado por ditador venezuelano em delação premiada para a justiça americana. E as acusações são absolutamente gravíssimas. Porque o que vou revelar aqui vai mudar completamente o jogo político no Brasil nas próximas horas. Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua quadrilha política estão com os dias contados. Isso porque mais de 3 décadas de relações obscuras entre Lula e Nicolás Maduro e todo o eixo comunista da América Latina começaram a vir à tona de forma perigosa para eles. Informações que circulam nos bastidores de Washington indicam que Maduro pode entregar tudo, absolutamente tudo, numa tentativa desesperada de salvar a própria pele. E mais, há relatos de que ele já teria negociado uma delação com Donald Trump, revelando acordos, alianças criminosas, esquemas e conexões envolvendo Lula, PT, Foro de São Paulo e a esquerda espalhada pela América Latina. Há rumores fortes de que Trump teria oferecido proteção jurídica em troca dessas revelações. E isso explica o desespero, o silêncio, o nervosismo e as reuniões às pressas do governo Lula. Por isso, tanto desespero com a prisão de Maduro e sua esposa. Gente, nada disso é por acaso. E o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar de boca aberta. Mas antes eu te peço algo muito importante. Deixa o like agora, porque vídeos políticos polêmicos estão sendo travados pelo algoritmo, então o teu joinha ajuda a furar esse bloqueio. Então já deixa agora mesmo o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada do que está vindo por aí. Meus irmãos, eu me deparei aqui com um comentário extremamente relevante, inclusive recomendado pela própria plataforma, e achei fundamental assistir junto com vocês, reagir, porque o que foi dito ali ajuda a entender esse jogo pesado de poder que está acontecendo nos bastidores e que, claro, revela tudo a respeito dessa delação. Então, sem mais delongas, vamos reagir juntos a esse comentário que chocou o Brasil. Presta atenção em cada palavra, porque nada ali foi dito por acaso. Vamos aos fatos que acabaram de vazar há poucas horas. Maduro está preso em Nova York desde a captura há 8 dias, sendo interrogado diariamente por promotores federais americanos, e tomou decisão estratégica: fazer delação premiada completa, entregar tudo. Absolutamente tudo que sabe sobre Foro de São Paulo, narcotráfico, lavagem de dinheiro e corrupção na América Latina. Por quê? Porque está enfrentando acusação de narcoterrorismo, que pode resultar em prisão perpétua. Quer acordo, quer redução de pena e tem informações valiosas para negociar. Primeira parte da delação vazou ontem à noite para a imprensa americana. New York Times conseguiu acesso ao documento preliminar através de fonte dentro do Departamento de Justiça e publicou trechos bombásticos na edição desta madrugada. O conteúdo é absolutamente devastador para meia dúzia de governos latino-americanos, principalmente Brasil. Maduro confirma no depoimento que Foro de São Paulo era muito mais que organização política. Era estrutura sofisticada de lavagem de dinheiro de narcotráfico para financiar partidos de esquerda em toda a América Latina. Operava desde 1990 e movimentou bilhões de dólares ao longo de 3 décadas. Maduro detalha como o esquema funcionava tecnicamente. Venezuela produzia cocaína em laboratórios clandestinos, controlados por Cartel de los Soles. Esse cartel era formado por generais e coronéis das Forças Armadas venezuelanas. Militares de alto escalão participavam diretamente da produção e distribuição. Cocaína era vendida para cartéis mexicanos, colombianos e brasileiros. Dinheiro voltava através de empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais: Suíça, Panamá, Ilhas Caimã, Luxemburgo. E dali era distribuído para contas de partidos políticos, campanhas eleitorais, compra de apoio parlamentar, financiamento de mídia alinhada, pagamento de formadores de opinião. Tudo documentado, tudo rastreável, e Maduro está entregando documentação completa. Compartilhe esse vídeo com urgência máxima. Delação de Maduro cita Lula e Moraes diretamente. Pausa. Manda em 3 grupos diferentes. Volta, Brasil, era destino prioritário do dinheiro. Recebia fatia maior que todos os outros países somados. Por quê? Porque Brasil é a maior economia da região. Porque eleições brasileiras custam fortunas. Porque controlar Brasil significa controlar geopoliticamente a América do Sul inteira. Então o investimento prioritário era sempre Brasil.
Maduro confirma que entre 2006 e 2022 foram transferidos exatos 432 milhões de dólares para operações políticas no Brasil. 432 milhões. Não é estimativa. É valor exato que aparece em planilhas que Maduro entregou para promotores americanos. E Lula é citado nominalmente 17 vezes só no documento preliminar. Maduro diz que Lula era coordenador-geral do esquema no Brasil, desde a fundação do Foro de São Paulo. Que Lula decidia pessoalmente como o dinheiro seria distribuído. Quais campanhas receberiam quanto? Quais candidatos eram estratégicos? Quanto iria para a mídia? Quanto para a compra de parlamentares? Quanto para movimentos sociais? Lula controlava tudo. E Maduro não está fazendo acusação vazia. Está entregando provas documentais físicas, extratos bancários detalhados com origem e destino de cada transferência, ordens de pagamento assinadas, e-mails trocados entre assessores dele e assessores de Lula discutindo valores e estratégias, gravações de conversas telefônicas, onde distribuição de recursos era combinada, atas de reuniões secretas do Foro de São Paulo, onde planilhas eram apresentadas e aprovadas. Promotores americanos estão fazendo perícia completa em toda a documentação, verificando a autenticidade, cruzando dados. Mas a avaliação preliminar é que material é legítimo. Papéis timbrados conferem. Assinaturas batem com padrões conhecidos. Datas são consistentes. Valores coincidem exatamente com movimentações financeiras já rastreadas anteriormente por inteligência americana. Está tudo se encaixando perfeitamente. E agora vem a bomba que absolutamente ninguém esperava. Maduro cita Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil aparece na delação. Por que diabos nome de Moraes estaria em depoimento de ditador venezuelano sobre narcotráfico e lavagem de dinheiro? Conexão revelada é chocante. Segundo Maduro, em 2019, quando Bolsonaro acabava de assumir presidência e estava desmontando esquemas do PT, surgiu problema grave. Bolsonaro estava investigando a origem de recursos de campanhas petistas, estava autorizando a Receita Federal a quebrar sigilos bancários, estava dando carta branca para a Polícia Federal investigar lavagem de dinheiro sem interferência política. E isso ameaçava expor toda a estrutura de financiamento do Foro de São Paulo. Se investigações avançassem, chegariam inevitavelmente no dinheiro venezuelano. Chegariam nos 432 milhões. Chegariam em Lula. Chegariam em todo o PT. Seria colapso completo do sistema. Então precisavam bloquear investigações, precisavam parar Bolsonaro. E precisavam de alguém dentro do judiciário com poder suficiente para fazer isso. Alguém que pudesse abrir inquéritos contra investigadores, que pudesse censurar divulgação de informações, que pudesse prender quem chegasse perto demais da verdade. E segundo Maduro, foi nesse contexto que Alexandre de Moraes entrou no esquema. Maduro afirma que em junho de 2019 houve reunião secreta em Caracas. Participaram representantes da Venezuela, de Cuba, da Bolívia e do Brasil. Lado brasileiro foi representado por 2 assessores muito próximos de Lula. Maduro não identifica quem eram ainda nessa parte preliminar da delação. Diz que vai revelar nomes na segunda fase do depoimento. Nessa reunião, foi decidido que Moraes seria a peça-chave da estratégia de proteção. Moraes tinha sido recém-nomeado para a STF por Temer, mas já demonstrava alinhamento ideológico com a esquerda. Já demonstrava disposição para atuar politicamente. E, principalmente, já demonstrava que não tinha limites éticos ou legais quando decidia perseguir alguém. Comente aqui embaixo seu choque com essas revelações sobre Moraes. Maduro afirma que foi acertado que Moraes receberia apoio logístico, jurídico e financeiro para abrir inquéritos contra bolsonaristas. Inquérito das fake news. Inquérito dos atos antidemocráticos. Inquérito do 8 de janeiro. Todos esses inquéritos tinham o objetivo real de bloquear investigações que pudessem chegar no dinheiro venezuelano. E em troca desse trabalho, segundo Maduro, Moraes receberia proteção futura. Se algum dia precisasse de exílio, Venezuela ofereceria. Se precisasse esconder dinheiro, estrutura venezuelana ajudaria. Se precisasse desaparecer, rota de fuga estaria garantida. Era seguro para Moraes atuar sem medo de consequências. E Maduro vai além. Afirma que escritório de advocacia da família de Moraes recebeu contratos superfaturados de empresas ligadas à Venezuela entre 2020 e 2022. Contratos totalizando exatos 9 milhões de reais. É valor específico que aparece em documentos que Maduro entregou. 9 milhões de reais. É exatamente o valor do contrato que o escritório da família Moraes fez com o banco de Daniel Vorcaro, que já era conhecido. Mas agora, Maduro está revelando que dinheiro desse contrato vinha originalmente da Venezuela. Era lavagem. Empresa brasileira recebia dinheiro venezuelano através de triangulação complexa e repassava como contrato legítimo para escritório de Moraes. Lavagem perfeita. Promotores americanos consideram essa parte da delação extremamente grave.
porque, se confirmada, significa que ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro está comprometido com organização criminosa internacional. Está recebendo dinheiro de narcotráfico e está usando o poder judicial para proteger o esquema. É corrupção em escala gigantesca. E tem mais. Maduro revela que Moraes não foi o único juiz brasileiro no esquema. Havia rede inteira dentro do judiciário. Maduro cita pelo menos outros 4 magistrados brasileiros que receberam benefícios em troca de decisões favoráveis ao PT e contrárias a investigações. Não identifica nomes ainda, mas promete revelar na segunda fase com provas documentais. E essa rede judicial era coordenada por quem? Por Lula, pessoalmente. Maduro descreve Lula como o cérebro da operação brasileira. Lula que articulava com juízes, Lula que negociava proteções, Lula que distribuía recursos, Lula que garantia que o sistema continuaria funcionando mesmo depois dele sair da presidência. E funcionou perfeitamente, até a captura de Maduro, porque Moraes conseguiu bloquear toda e qualquer investigação que se aproximasse perigosamente da verdade. Prendeu investigadores, censurou jornalistas, intimidou empresários, perseguiu políticos e garantiu que dinheiro venezuelano nunca fosse descoberto. Mas agora Maduro está contando tudo, e Estados Unidos tem jurisdição para agir. Por quê? Porque parte do dinheiro passou por bancos americanos, porque lavagem envolveu território americano, porque narcotráfico afetou diretamente Estados Unidos com fentanil e cocaína entrando no país. Então o Departamento de Justiça americano pode processar todos os envolvidos mesmo sendo estrangeiros. E já começou. Promotores americanos emitiram ontem mandados de busca e apreensão internacionais para 13 pessoas citadas na delação de Maduro. Lista não foi divulgada publicamente ainda, mas fontes confirmam que há brasileiros na lista. Possivelmente Lula, possivelmente Moraes e possivelmente outros ex-ministros e assessores. Mandados internacionais significam que, se essas pessoas pisarem em território americano ou em país que tem tratado de extradição com Estados Unidos, serão presas imediatamente. É cerco judicial se fechando. É fim da proteção que tinham. Reação em Brasília está sendo de pânico total. Palácio do Planalto convocou reunião emergencial na madrugada quando o vazamento apareceu no New York Times. Lula foi acordado às 3 da manhã, deu trechos da reportagem e entrou em desespero. Porque sabe exatamente o que Maduro pode revelar. Porque participou pessoalmente de tudo que Maduro está contando. Moraes também foi informado durante a madrugada. E pela primeira vez em anos, Moraes está com medo real. Porque delação não é no Brasil. É nos Estados Unidos. Ele não controla a justiça americana. Não pode censurar promotores americanos, não pode prender investigadores americanos, não pode intimidar testemunhas que estão em solo americano. Está completamente exposto. E tentou acionar advogados americanos urgentemente. Quer contratar defesa preventiva nos Estados Unidos, mas escritórios que consultou recusaram. Nenhum grande escritório americano quer defender alguém acusado de ligação com o narcotráfico venezuelano. É suicídio profissional. É mancha na reputação. Então Moraes está sem defesa adequada. Gilmar Mendes está se afastando rapidamente de Moraes. Mandou mensagem ontem que vazou. Alexandre, não posso te ajudar nisso. Se acusações forem confirmadas, você está sozinho. Não vou queimar meu nome defendendo ligação com o narcotráfico. É abandono total até de aliados mais próximos. Dias Toffoli também recuou. Disse em conversa privada que vazou: sempre avisei que Moraes ia longe demais, agora colhendo consequências. E tem possibilidade de que Toffoli também seja citado na segunda fase da delação. Maduro mencionou que revelaria outros magistrados. Toffoli pode estar na lista. PT está tentando fazer controle de danos. Gleisi Hoffmann deu entrevista dizendo que delação de bandido não tem credibilidade, que Maduro está mentindo para conseguir benefícios, que tudo é armação americana contra a esquerda latino-americana. Mas discurso não está convencendo ninguém, porque Maduro está apresentando documentos. Não é só palavra dele contra outros. E Lula vai ter que se pronunciar. Não tem como ficar em silêncio quando o ditador venezuelano te cita 17 vezes em delação para a justiça americana. Assessores estão preparando nota oficial, mas estão com dificuldade enorme, porque qualquer declaração que Lula fizer pode ser usada contra ele posteriormente em processo nos Estados Unidos. Então estão cogitando estratégia de não dizer absolutamente nada, ignorar completamente, fingir que não existe, deixar passar, esperar que vire página. Mas é estratégia arriscada, porque silêncio pode ser interpretado como confissão, e a opinião pública vai cobrar posicionamento. Eduardo Bolsonaro, que está em Washington, já teve acesso a trechos mais extensos da delação, e postou: isso é só começo. Maduro sabe de tudo, e vai contar tudo. Lula está acabado, Moraes está acabado, PT está acabado, esquema inteiro vai desmoronar. É questão de semanas. Paulo Figueiredo também se pronunciou. Sempre disse que havia dinheiro de fora financiando a esquerda brasileira. Sempre disse que Venezuela estava envolvida, sempre disse que havia juízes protegendo o esquema, e fui chamado de louco.
de conspiracionista. Agora Maduro está confirmando tudo que eu denunciei durante anos. Constantino comentou: delação de Maduro é terremoto político que vai derrubar múltiplos governos na América Latina. Brasil, Bolívia, Colômbia, todos tinham gente recebendo dinheiro venezuelano e Maduro vai entregar nome por nome, documento por documento. É fim de era. Alan dos Santos de Miami. Tenho informações de que segunda fase da delação será ainda mais pesada. Maduro vai citar juízes do TSE que fraudaram eleições de 2022. Vai mostrar como o dinheiro venezuelano financiou compra de urnas eletrônicas. Vai provar fraude eleitoral com documentação técnica. O Brasil vai explodir. E próximos passos são previsíveis. O Departamento de Justiça americano vai formalizar acusações contra todos citados na delação. Vai pedir cooperação de Brasil através de tratados internacionais. O Brasil vai ter que entregar documentos, vai ter que permitir investigações ou sofrer sanções econômicas devastadoras. Lula vai tentar bloquear cooperação, vai alegar soberania nacional, vai dizer que Estados Unidos não podem interferir. Mas Trump já deixou claro que não liga para essas desculpas. Se Brasil não cooperar, Trump aplica tarifas, corta comércio, isola Brasil internacionalmente e Lula não aguenta a pressão econômica dessa magnitude. Então o cenário mais provável é o seguinte: o Brasil vai ser forçado a cooperar com a investigação americana. Vai ter que entregar morais se intimação vier. Vai ter que permitir acesso a contas bancárias. Vai ter que abrir sigilos. E quando tudo isso acontecer, esquema completo vai ser exposto publicamente. E a exposição vai mostrar que tudo que conservadores denunciavam durante anos era verdade. Dinheiro de narcotráfico venezuelano financiando o PT. Juízes brasileiros no esquema. Eleições compradas. Mídia corrompida. Movimentos sociais pagos. Tudo comprovado documentalmente. Será validação completa. Bolsonaristas vão ser vindicados. Patriotas vão ser reconhecidos como estavam certos o tempo todo. E a esquerda vai ser exposta como organização criminosa internacional ligada a narcotráfico. Consequências políticas serão gigantescas. PT pode ser declarado organização criminosa. Lula pode ser preso novamente. Moraes pode ser afastado do STF. Outros ministros podem renunciar preventivamente. O Congresso pode sofrer CPI devastadora. Eleições de 2022 podem ser anuladas. É cenário de reconstrução completa do sistema político brasileiro. Limpeza geral, punição de todos envolvidos e restauração da democracia real sem corrupção sistêmica. Maduro entregando tudo é presente para o Brasil, porque finalmente vai expor podridão que está no poder há décadas. Vai mostrar para o povo brasileiro que não era teoria da conspiração. Era conspiração real, documentada, provada. E agora sendo confessada por um dos principais operadores. Inscreve-se agora. Ativa sininho, vira membro. Porque a segunda fase da delação sai semana que vem. Maduro prometeu revelar outros nomes, outros magistrados, outros políticos, outros empresários. E vamos cobrir tudo ao vivo. Trump está usando a delação de Maduro como arma geopolítica perfeita. Destrói a esquerda latino-americana, expõe corrupção sistêmica, valida a política anticomunista dele. E ainda consegue processar criminalmente meia dúzia de líderes regionais que se opunham a ele. É xadrez em nível de mestre, capturou Maduro, garantiu delação. Está usando informações para pressionar governos, para forçar alinhamento, para limpar a América Latina e para garantir que a região nunca mais seja ameaça para interesses americanos. O Brasil está no centro disso, porque é o país mais importante, porque Lula é figura central do Foro de São Paulo, porque a exposição do esquema brasileiro derruba a estrutura inteira. E Trump sabe disso, por isso deixou o Brasil para a última fase. Cercou por todos os lados e agora está usando Maduro para dar golpe final. Próximas semanas vão ser históricas, vão definir o futuro do Brasil para décadas. Ou o país se livra finalmente dessa quadrilha, ou quadrilha consegue se proteger mais uma vez e continua destruindo a nação. Mas dessa vez é diferente, porque a investigação não é no Brasil, é nos Estados Unidos, fora do alcance de Moraes, fora do controle de Lula, e com Donald Trump determinado a levar até o fim. Um forte abraço. Enquanto o mundo reage à queda de regimes autoritários, Maduro se torna um arquivo vivo de segredos que ligam Caracas a Brasília. Esse comportamento explica cada nota oficial, cada discurso indignado, o pânico, cada reunião de emergência. Não é preocupação com a Venezuela, gente, é autoproteção. Porque o barraco realmente está caindo. Porque quando a verdade bate à porta, quem construiu o poder sob alianças podres treme. A justiça pode até demorar, mas quando chega ela cobra. E agora eu quero saber de vocês. Você acredita que Maduro vai entregar Lula? Esse comentário que vimos aí é o começo do fim dessa história?
Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Você concorda que Maduro deveria entregar essa quadrilha? Comenta aqui embaixo, porque quando o sistema começa a achar, não tem narrativa que segure. Deus abençoe você que assistiu comigo. Taca o like, te peço novamente, se inscreva aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!